Fala galera, meu nome é Matheus e eu vou estar passando alguns palpites de apostas para vocês. Vamos lá então? Começando pelo campeonato turco, Sivasspor versus Erzurumspor. A equipe mandante tem 2 vitórias e apenas 4 derrotas dentro de casa, onde fazem a terceira pior campanha da competição. Os mandantes terão algumas ausências para a partida, mas a parte principal do seu elenco estará disponível. Os visitantes, por sua vez, jogam na sua melhor condição. Fora de casa tem 4 vitórias e 6 derrotas, com quase o dobro de gols sofridos com relação aos marcados. Os visitantes terão a parte principal do seu elenco disponível para a partida. Esperamos um jogo aberto e equilibrado, com leve vantagem para os visitantes, mas com chances de gols para os dois lados. Portanto, apostaremos em ambas equipes marcam, pagando atualmente uma odd de 1.83. Possível placar final? 2-1. Vamos para o próximo jogo. Kayserispor versus Alanyaspor. O Kayserispor jogou fora de casa contra o Alanyaspor no último embate, que travaram e não teve sucesso, perdendo por 2-0. O Alanyaspor teve uma atuação precisa, com o placar final indicando uma vantagem sobre o Kayserispor. Nossa expectativa é para um jogo sem muito ataque. Os gols devem ficar bem abaixo da média. É difícil acreditar em uma boa partida. Os números deixam clara a boa fase do Kayserispor. A equipe foi derrotada 2 vezes somando os últimos 6 jogos. Temos também 4 vitórias e nenhum empate. Resta apenas a dúvida se o time consegue ir além e competir no mais alto nível. Nesse jogo, iremos em fora para vencer, pagando atualmente uma odd de 1.90, provável placar final, 2-0. Vamos para o próximo jogo. Antalyaspor versus Beşiktaş. A equipe mandante tem 5 vitórias e 3 derrotas dentro de casa, com bons números de gols marcados e sofridos. Os mandantes terão algumas ausências para a partida, mas a parte principal do seu elenco estará disponível. Os visitantes jogam na sua pior condição. Fora de casa tem 6 vitórias e 5 derrotas, com jogos extremamente abertos. Os visitantes também terão a parte principal do seu elenco disponível para a partida. Esperamos um jogo aberto, dominado pelos visitantes, mas com chance de gols para os dois lados. Portanto, apostaremos em ambas equipes marcam, pagando atualmente uma odd de 1.66. Provável placar final 1-1. Vamos para o próximo jogo. Granada versus Barcelona, válido pela Copa do Rei. É evidente que o Barcelona tem um plantel mais qualificado que o do Granada, e principalmente tem jogadores como Lionel Messi, que podem decidir a partida a qualquer momento. Nesse jogo, iremos em acima de 2,5, pagando atualmente uma odd de 1.60, e um possível placar final 3-1. Vamos para o próximo jogo. Bordeaux versus Lille, válido pelo campeonato francês. O cenário mais provável para este jogo é a existência de vários gols. Sem dúvida, o Lille possui uma equipe mais organizada e jogadores de maior qualidade em comparação com o opositor, sendo natural que domine as principais incidências desta partida. Por outro lado, os Bordeaux têm apresentado algumas dificuldades no seu modelo de jogo, porém têm mostrado um rendimento em casa muito interessante. Desta forma, arriscar a favor do mercado acima de 2,5 é a melhor opção, pagando atualmente 2.50. Provável placar final 2-1. Vamos para o próximo jogo. Burnley versus Manchester City, jogo válido pelo campeonato inglês. Em suma, os Clares vêm de uma fraca campanha, mas tem o fato de estar jogando em casa como trunfo. Enquanto isso, o City apresenta um ótimo desempenho e tem o histórico de vitórias como vantagem. Ambos os times devem adotar uma postura ofensiva, mas o futebol superior do visitante deve pesar. Portanto, o palpite é a vitória do Manchester City no primeiro tempo, pagando atualmente uma odd de 1.61. Possível placar final 3-1. Vamos para o próximo jogo. Leeds versus Everton. O jogo promete ser muito equilibrado, porque ambos almejam conquistar os 3 pontos. A partida ocorrerá no campo do Leeds, mas isso não significa que os Whites não podem vencer. Na partida do primeiro turno, o plantel de Bielsa ganhou dos Blues em Liverpool,
Nesse jogo, iremos em ambas equipes marcam, pagando atualmente 1,53. Provável placar final 3-2. Vamos para o próximo jogo. Napoli versus Atalanta, válido pela Copa da Itália. Este embate fica marcado por colocar frente a frente duas equipes que vivem um momento muito interessante, não só pelos resultados, mas também pelo futebol positivo que praticam. Deste modo, apesar de se esperar um jogo comandado pelo Napoli, não será de estranhar que existam bastantes oportunidades de gols cada lado. Nesse jogo, iremos em ambas equipes marcam, pagando atualmente uma odd de 1,53. Possível placar final? 2-2. Vamos para o próximo jogo. Corinthians versus Ceará, válido pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá na casa do Corinthians, e a equipe precisa vencer para sair do meio da tabela e começar a olhar para a parte de cima. Apesar de mostrar instabilidade na competição, o time paulista deve buscar comandar a partida para sair com a vitória. Além disso, a equipe sofre menos gols que o adversário. Contudo, o Ceará marcou 8 gols a mais, apesar de ter um jogo a menos. Com isso, mesmo com a irregularidade, a aposta indicada é a vitória dos donos da casa, pagando atualmente uma odd de 1,90. Possível placar final? 2-1. Vamos para o próximo jogo. Grêmio versus Santos. Muito provavelmente diante de um Santos ainda abalado pela derrota na Libertadores e enfraquecido pelas baixas de Lucas Veríssimo e Diego Pituca, o Grêmio deverá se aproveitar do fato para tentar somar os 3 pontos. Por outro lado, o Santos tem o Marinho, que tentará recuperar seu bom futebol, depois de ter feito uma partida muito abaixo pela final da Libertadores. Nesse jogo, iremos de ambas equipes marcam, pagando atualmente uma odd no valor de 2,0. Possível placar final 2-1.